Depois de mais de 18 anos, Dragon Ball voltou ativa em sua nova fase Super, e atualmente o anime está na saga que está sendo chamada de sobrevivência do universo, que ao que tudo indica será a última da série. Bom, pelo menos foi isso que eles falaram em seu anúncio, que o anime teria cerca de 100 episódios. Mas antes de falar sobre as minhas expectativas dessa saga, bora falar um pouco sobre a série em geral. É meio que trivial que Dragon Ball foi inspirado na obra chinesa Journey to the West, que conta as aventuras de um macaco trapaceiro na sua viagem para a Índia. E a popularidade dessa obra é tão grande que inspirou filmes, séries e, é claro, games. Inclusive eu indico para vocês, donos de PS3 e 360, o game de aventura Enslaved. Sério, tem até um bastão mágico e uma espécie de nuvem voadora no jogo. Porém, toda essa essência de jornada que Dragon Ball se baseou na obra foi perdida em Dragon Ball Z, que passou a ser um anime de lutas e batalhas épicas. Tá, é claro que tem a viagem a Namekusei, onde realmente a galera explora o planeta atrás das esferas do dragão, mas as outras sagas não tem nada disso. Não que isso seja uma coisa ruim, afinal a série Z foi a que mais fez sucesso para o público em geral, e é incrível como em pleno 2017 ainda tem gente querendo que ela volte para a TV aberta. Caras, isso é sério mesmo? Às vezes quando eu tô na minha timeline do Facebook, brota do além uma live passando DBZ. Sem falar dos milhões de sites que disponibilizam a série completa. Então, qual a lógica dela passar na TV de novo, cara? Sai dessa. Existem muitos rumores que falam que Akira foi forçado, digamos assim, a fazer as sagas dos androides em Majin Buu. E se vocês forem analisar, nessas duas sagas até parece que o Toriyama tenta deixar o Goku em segundo plano, fazendo o Gohan ser o primeiro Super Saiyajin 2 derrotando o Cell e também deixando a Terra aos cuidados de Trunks e Goten, após a sua transformação em Super Saiyajin 3. Na real, acredito que Akira fez isso para mostrar que Dragon Ball é muito maior que o Goku e que existem outros personagens que também dão conta de proteger a Terra. Porém, parece que ele mudou de ideia no meio do caminho. A popularidade do Gohan estava alta demais no final da saga dos androides, o que resultou em ele ser o protagonista da saga Buu. Bom, pelo menos ele tentou ser, né? Já que no final quem resolve tudo mais uma vez é o próprio Goku. E é engraçado que a nova abertura fica um foco muito maior no Gohan do que nos outros guerreiros Z's, não é? Vai entender. O que o Toriyama teve a dizer sobre esse assunto foi dito em uma entrevista do Daisen Shun 2. Meu japonês não é muito apurado. Abre aspas. Eu pretendia colocar o Gohan como protagonista, mas não funcionou. Eu senti que comparado com o Goku, ele não era adequado para o papel. Fecha aspas. Não sei vocês, mas sempre acreditei que Gohan seria sim o guerreiro Z mais forte, porque parecia que esse era o objetivo de DBZ. Você vê toda a evolução daquele moleque e ainda com mistério sobre o seu poder oculto se transformando em Super Saiyajin 2 e em Mystic Gohan, para que no final ele seja absorvido por um vilão. Meio sem sentido, né? Mas uma coisa que com certeza não deu muito certo foi o próprio Dragon Ball GT. Tá bom, eu também amo a abertura e o último episódio dessa fase, mas é incrível como é que a Toei teve a manha de fazer tudo muito corrido nessa série. Logo Dragon Ball, um anime que em 5 minutos durava uns 10 episódios. O objetivo do GT era na verdade juntar as aventuras do Dragon Ball clássico com as lutas explosivas de DBZ, e isso é mais visto na primeira saga, onde o Goku e os outros vão explorar vários planetas atrás das esferas do dragão. Porém vocês estão ligados que muita coisa perde o sentido nessa fase. O próprio Super Saiyajin 4 ser ferido com um caco de vidro já é bem estranho. Outra coisa que eu não entendo muito bem é por que essa transformação acontece. O GT dá a entender que Goku se transforma em Super Saiyajin 4 porque ele consegue recuperar sua consciência como um macaco gigante. Já a primeira saga de DBZ é visto que tanto Nappa quanto Vegeta são extremamente conscientes quando se transformam em Ozaru, e mesmo assim, eles não têm uma transformação Super Saiyajin 4, né? Tá, pode ser que precise se transformar em Ozaru dourado antes de virar essa pantera cor-de-rosa aí, mas foi essa pressa que deixou o GT bem diferente dos outros. Ninguém sabe o que acontece com o Goku no final. Sei lá, ele pega o Shenlong e vai pro além, absorve as esferas do dragão. O que é aquilo ali, velho? Por mais que tenha uma galera que fale que o Toriyama não fez parte disso, na verdade ele criou todo o conceito dessa fase. Desde o início da história, que é a viagem ao espaço, até mesmo o fato do Goku voltar a ser criança, que segundo ele, não faria sentido continuar um anime com o Goku ultra poderoso.
sabendo que ninguém conseguiria igualar aos seus poderes. Talvez seja por causa disso aí que em Dragon Ball Super o Goku não é o mais poderoso, tendo personagens em seu nível e outros até mesmo mais fortes. Durante essa pausa entre a fase GT e a Super, é claro que muitos fãs ficaram órfãos da série, e vocês estão ligados no que aconteceu. Eu lembro que eu conheci esse tal de Dragon Ball F antes mesmo de terminar DBZ. Na época a Band estava transmitindo a saga dos androides, e eu fissurado no anime comprava várias revistas, e uma delas foi essa aí. Sei lá, eu tinha uns 13 anos de idade. É claro que só de ver Dragon Ball F estampado na capa, eu acreditei que tudo aquilo ali fosse verdade. Inclusive esse Kuririn Super Saiyajin, né, vai entender. Fanfics de Dragon Ball existem várias, mas como naquela época a informação não era tão privilegiada como hoje, nós acreditávamos que era tudo oficial. Bom, pelo menos eu acreditava, né? Mas eu estou falando de Dragon Ball F principalmente por causa desse Super Saiyajin 5, que na verdade não era o Goku, e sim um tal de Tablos em sua forma Super Saiyajin 4. A questão é que todo mundo viu essa imagem, que realmente parece muito com Goku, e começou a inventar histórias com ela. E com isso, alguns aspirantes a mangaka fizeram suas próprias versões de Dragon Ball F. Toyotaro Otoibe, como era conhecido, foi um desses caras que criou seu próprio mangá do AF. Nele conta a história alguns anos depois do GT, onde uma espécie de Goku maligno aparece, e não bastante, tem um ritual que é necessário a alguns Saiyajins. Já deu pra perceber onde Dragon Ball Super se inspirou. Antes do Toyotaro ter sido chamado para desenhar o mangá do Dragon Ball Super, ele também tinha feito o Dragon Ball Zero, que conta a história do planeta Vegeta com foco nos filhos do Bardock. E sim, é incrível como seus traços são bem similares do mestre Toriyama. Porém, a prova de fogo para ele foi o Dragon Ball Heroes Victory Mission. Eu não li nada desse mangá, mas sei que foi através do ótimo trabalho do Toyotaro que ele foi confirmado como um novo desenhista de Dragon Ball, começando pelos filmes e continuando em Dragon Ball Super. Admito pra vocês, caras, que eu sempre acreditei que a série voltaria com novos episódios, não por questões de ser um fã, mas sim pela importância que Dragon Ball conseguiu na cena. E o que mais me incentivou a fazer esse vídeo foi uma esperança que eu tenho desde a saga dos androides, que é uma importância maior para os não Saiyajins. Eu sei que eles são os principais desde DBZ, mas as minhas expectativas para essa saga sobrevivência do universo é ver cada um desses caras aí terem lutas épicas. Com o passar do tempo, o Dragon Ball ficou muito preso a transformações. Tudo bem que desde o clássico elas existem, porém isso meio que forçou deixar a maioria dos guerreiros Z de lado. Não que eu queira fazer comparações aqui, mas se caso vocês assistem One Piece, sabe como a série fica muito mais interessante tendo vários personagens em níveis similares, e não somente um ou dois overpowers. E pra mim, essa será a maior qualidade do Super. O anime já começa mostrando que Bills é o mais forte, e logo depois colocou Vegeta no mesmo nível que o Goku. Na saga do torneio contra o sexto universo, conhecemos o Rito, que é um puta personagem roubado e que também está no mesmo nível de um deus Super Saiyajin azul. Continuando com Zamasu, o cara foi o único vilão que conseguiu o que queria, mesmo ele sendo destruído pelo Zeno-sama depois. E agora, apareceu uma quantidade absurda de personagens novos em um torneio que irá decidir o destino de todos os universos. Existe um mangá chamado Dragon Ball Multi-Universe, que é feito há mais de 10 anos por fãs, e como o nome já diz, a série se passa em um torneio de artes marciais entre 20 universos. E a filosofia desses universos é que cada um tem a sua versão dos personagens da série. E a melhor parte disso tudo é como eles conseguem valorizar vários guerreiros que estão presentes nesse torneio. Olha, eu sei que é bem fanfic esse mangá, mas ele consegue cumprir com a sua proposta. Eu realmente não faço ideia se Dragon Ball Super se inspirou nesse mangá, até porque eu não lembro se existem várias versões do mesmo personagem nele. Porém, essa saga tem muito potencial de acontecer a mesma coisa que em Multi-Universe, que é dar uma maior importância para todos. Já existem vários boatos, como o próprio Bardock aparecer, ou até mesmo esse brolho mulher aí. Sei lá que é isso. É claro que a maioria querem ver o Gohan de volta às lutas, que já tá passando da hora, né, amigão? Mas saber que finalmente vão colocar o Android 17 entre os Guerreiros Z's, caras, isso é sensacional. Também achei meio desnecessário o fato de irem destruindo os universos. Afinal, esse foi o maior update que a série ganhou nessa fase. Porém, aposto com vocês que dos 12, irão sobrar pelo menos uns 3 para contar a história.
Por mais que provavelmente essa seja a última parte do DB Super, eu acredito que Dragon Ball deva voltar com uma nova fase ou filmes daqui a alguns anos. E principalmente porque Toyotaro está fazendo a sua fama, não é? Então vamos torcer para que essa seja a melhor saga de todas. Valeu por terem assistido o vídeo, caras, e até a próxima. Que você vai despertar, seu próprio ser se tornará